Seja muito bem-vindo ao Acorda Empreendedor. E essa é a segunda parte da entrevista com a Raquel Lima, falando sobre o seu negócio, sua história e do Seja Leve Terapias. Então, assim, depois que eu fiz as 5 sessões de Reiki, que eu vi que aquilo realmente tinha me ajudado de alguma forma, passou uns 6 meses e eu fui fazer o curso, né? Então, eu fui fazer o curso de Reiki, onde eu conheci um pouco mais. E lá no curso de Reiki, para quem não conhece, né, são 4 níveis, então são 4 módulos do curso. E aí eu fiz o primeiro, gostei muito, mas falei, vou fazer só esse primeiro, vou fazer ele para mim mesmo e vou levar. Só que assim, dentro desse caminho todo, eu ainda estava lá na multinacional, já muito incomodada, querendo sair, mas o reiki estava me ajudando. E eu lembro que o meu professor da época de reiki, ele falou, se você quer transformar vidas, você tem que concluir o curso. Não adiantaria só fazer o primeiro, né? E aí eu falei, então eu vou fazer os outros. E aí eu comecei a ir atrás. Então eu fiz o segundo, fiz o terceiro, e quando chegou no terceiro módulo, o meu professor da época falou: Você quer formar pessoas? Você quer ajudar as pessoas mesmo, não só com reiki, mas formando elas como reikianos? E aí, na hora, eu falei, vai ser incrível. Então, Gui, uma coisa que é legal, assim, as pessoas entender, que o meu processo dentro da terapia, ele foi ao contrário. Então, e por que isso? Porque o que acontece? As pessoas começam fazendo o curso de Reiki, né? E aí, ela faz o curso de Reiki e depois ela começa a atender as pessoas. Né? Começa a atender, começa a mostrar o serviço e tudo. Porque aí você vai sendo conhecido e vai atraindo mais pessoas. No meu caso foi o contrário, não sei porquê, mas o universo sabe de tudo. Eu me formei no Reiki, aí eu fiz o mestrado do Reiki, que é onde eu consigo ensinar as pessoas, e eu comecei dando o curso. Então, eu não comecei atendendo as pessoas, eu comecei dando o curso. E através de uma amiga, né, que ela também já trabalhava na área holística, e ela cedeu o espaço dela para mim, foi em São Caetano, de primeiro momento, e ali eu comecei a dar curso para as pessoas. E trabalhando ainda na multinacional. Só que quando você entra nesse mundo da terapia, é uma caixinha assim, sem fundo, né? Não tem fundo. Até hoje, tem coisa, até hoje eu me especializo, né, em algumas coisas, e tem coisa que eu aprendo e falo, meu Deus, tem isso também? Que legal, quero aprender mais, né? Então, eu comecei a dar curso para as pessoas começaram a me reconhecer, e aí eu fui me especializando em outras terapias. E aí, quando chegou mais ou menos assim no sexto ano, quase não, do quinto para o sexto ano que eu estava na multinacional, eu já comecei a falar para as pessoas que eu queria ser mandada embora. Então, foi o meu processo de transição aí. Foi 2 anos antes de eu sair de lá. Então, eu já tinha um consultório, já trabalhava lá com essa minha amiga, atendendo as pessoas e dando curso, trabalhava na semana na multinacional, e aquilo ali não me alegrava mais, não me vibrava mais, e eu falei, não é isso que eu quero, eu preciso sair, enfim. Foi um processo assim um pouco dolorido, porque para mim demorou muito, mas deu certo, né? Eu acho que eu tive que passar por aquilo para aprender, para ter experiência, para ajudar as pessoas hoje aqui no Acordo Empreendedor. Então, muita coisa que vocês vão ouvir de mim ao longo dos episódios são coisas que eu passei, que eu senti. Então, desculpa, hoje eu vejo que foi necessário eu ter passado por aquilo. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu montei meu consultório. Tocando um pouquinho, tem umas diferenças, né, falou 4 níveis, você pode dessas diferenças, nível 1, nível 2 do Reiki, nível 3 e o nível 4, né, que você falou, que tem uns detalhinhos legal para passar para o pessoal.
até mesmo porque esses 4 níveis são cursos que você ministrou, né? Isso, exatamente. Então, no nível 1 é o despertar, é quando você desperta para a terapia e aí você descobre isso. No nível 2, a gente vai mexer muito na questão do emocional, então toda a parte emocional no nível 2. No nível 3 é quando você se torna mestre de si. Então, mestre de si é a parte que você consegue identificar como você pode mudar sua vida através de você mesmo. Então, Reiki te possibilita isso. E o mestrado, você aprende a como iniciar uma pessoa no Reiki. Então, são esses 4 modos. Mas as pessoas não precisam fazer o mestrado, tá? Só faz o mestrado quem realmente quer ser professor. Ah, legal. Aí você estava falando que quando você passou por esse processo de ansiedade, o reiki te ajudou, você viu que poderia ajudar as pessoas, e aí, paralelamente, você estava trabalhando, e aí, através do reiki, você começou a ministrar cursos, aí você viu a necessidade de ter um espaço. Como que foi esse processo de você querer, eu quero o meu espaço, quero fazer as minhas coisas com mais liberdade e, ao mesmo tempo, em contrapartida, trabalhando na multinacional. E como que foi esse processo até você abrir seu próprio espaço? Eu senti essa necessidade porque até então eu dividia a sala com uma pessoa e era muito distante da onde eu morava. Então, enquanto eu estava lá na outra empresa, eu fiquei pensando em mil coisas. E olha só, um detalhe aqui para os nossos ouvintes sobre empreendedorismo. É importantíssimo você estudar, tá? Sem informação você não vai para lugar nenhum. E quando eu falo isso, não é que você tem que se formar em alguma coisa, mas enquanto eu estava ali na empresa, eu estudava todos os dias. Então, algum tempo atrás, eu já tinha feito vários cursos no Sebrae, onde eu aprendi a questão de empreendedorismo, contabilidade, liderança e tudo mais. E quando eu resolvi, falei, não, eu quero ter meu consultório, eu preciso correr atrás disso, eu já estava estudando, eu já estava buscando informação. Então, assim, gente, eu fiz vários cursos. Eu fui buscar cursos onde eu tinha que entender o que eu ia fazer, qual que era o meu próximo passo. Então, é importante para você que está aí, de repente, numa transição ou está buscando isso, presta atenção, né? Não é só, vou sair do emprego e vamos ser felizes. Não, gente, tem todo um processo. Então, estuda, vai atrás de informação, faz curso gratuito, compra um livro e por aí vai. Vocês sabem que aqui no podcast a gente sempre dá várias dicas, mas eu fiz isso. Então, eu estava lá, Gui, projetando o meu futuro ali, mas eu estava estudando, eu estava correndo atrás. Então, eu tive essa necessidade, primeiro, porque era longe do consultório que eu dividia com a minha amiga, e segundo, porque eu ia estar realizando o meu sonho de estar sozinha, porque até então, todas as minhas experiências, algumas, foram com alguém, né? Então, falei, não, agora vai ser meu, vai ser do meu jeito, vai ter a minha cara, e vamos embora. Então, esse foi o processo. Eu senti essa necessidade mesmo de ter algo meu, aonde eu fosse aprender ali sozinha os próximos passos. Ah, legal. E aí você continuou trabalhando, e aí você dividiu esse espaço com a sua amiga. E qual foi o ponto decisivo para você falar assim, agora eu vou largar esse meu emprego e vou viver o que eu gosto e vou transformar pessoas? Na verdade, eu já tinha decidido isso há 2 anos atrás, né? Há 2 anos antes de sair da empresa. Nunca foi uma dúvida, nunca foi uma dúvida. Então, eu tive um processo um pouquinho mais difícil, porque eu estava esperando a empresa me mandar embora, por conta dos anos que eu estava lá, enfim. Isso daí
para um outro podcast, se for para falar de tudo que eu passei mesmo. Então, o ponto de decidir mesmo já tinha acontecido, tá? E só para vocês entenderem, eu saí da empresa, eu consegui, né, ser mandada embora, enfim, o universo me ajudou. Então, eu saí da empresa 3 de setembro e eu estava no meu consultório dia 28 de setembro. Então, vocês podem ter certeza que eu não tive nenhuma dúvida. Foram apenas o tempo de burocracia, porque eu comecei a procurar meu consultório e em questão de 10 dias eu já tinha achado e já estava acontecendo tudo. Ah, legal. E aí você montou seu consultório, e aí, pelo que a gente já viu, você já estava, né, com as aulas de Reiki. E aí, como que foi inserir outras formas de serviço? E você também vende produtos, né? Como foi o Uhum. próximo, né, que você Tá. inseriu no seu negócio? Então, depois que eu fiz o curso de Reiki, ainda trabalhando na empresa, eu fui me formando em outras terapias. Então, quando eu montei meu consultório, eu já tinha me formado em 6 cursos de terapia. Então, meio que não foi depois que eu montei, entendeu? Eu já tinha as formações. Então, quando eu montei o consultório, eu já trabalhava com reiki, eu já trabalhava com cromoterapia, com florais, com meditação. Então, já tinha algumas técnicas onde eu fazia quando eu abri. Só que quando eu abri o consultório, que eu já tinha esses cursos, eu fui me formar em psicanálise. Então, depois que eu montei o consultório, eu fui fazer psicanálise também. E tinha essas formações, né, antes de abrir o consultório, né? O Reiki você já explicou legal para quem está ouvindo. Aí você poderia estar explicando os outros serviços que você inseriu no seu negócio, cada um deles, né? E os benefícios que podem trazer para o pessoal, porque o Reiki mesmo não só te beneficiou, mas como deu um start e uma possibilidade que hoje já é realidade, né? Sim, sim. Então, vou começar pelo floral, né? Então, o reiki vocês já entenderam, é um equilíbrio, né, da sua energia. O floral é como se fosse um remedinho em líquido, aonde ele te acompanha no dia a dia. Por quê? Porque assim, exemplo, a pessoa vem no meu consultório, ela fala assim, ah, Raquel, eu tô com ansiedade. Então, eu vou fazer o reiki. Ah, então tá bom, vamos fazer o reiki. Só que ela volta no meu consultório na outra semana, porque a sessão é uma vez por semana, é o indicado. E durante essa uma semana pode acontecer mil coisas. Então, eu falo, então vamos juntar o reiki com o floral, porque o floral ele vai estar agindo dentro da mesma coisa que o reiki faz, só que todos os dias. Porque a pessoa ela vai tomar as gotas ali todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Então, eu sempre falo que o floral é como se fosse o nosso SOS, sabe? Deu alguma coisa, toma floral. Inclusive, Gui, eu vou fazer o seu, viu? Não esqueci, não. É, então é legal ter o floral para isso, porque ele é o nosso apoio ali do dia a dia. Ele ajuda na insônia, ele ajuda pessoas que têm problema com foco, depressão, enfim, tem várias coisas. Os cristais, eu junto os cristais junto com o reiki, porque ele faz o alinhamento de chakras. Então, chakras, para quem não conhece, são 7 pontos que a gente tem no nosso corpo, aonde cada ponto ele identifica um probleminha. Então, vamos dar um exemplo aqui do chakra do estômago, que é o chakra umbilical. Pessoas que têm muita azia, que têm má digestão, é porque esse chakra não tá tão legal. Então, a gente precisa alinhar.
porque tudo aquilo que você sente raiva, que você comprime, que você não consegue colocar para fora, fica como se fosse um bolo no estômago. E aí a pessoa tem azia, tem má digestão, tem gastrite e por aí vai. Então, eu alinho os chakras com os cristais. Também tem a meditação, que é totalmente assim, indicado para todo ser humano, né? Que ele te ajuda a ter mais concentração, a limpar a mente, a tomar decisões na sua vida. Então, a meditação, ela limpa a sua mente, ela te concentra mais no agora e no presente. Bom, temos também o tarô terapêutico, que eu esqueci de falar, que são cartas, né? Tarô, para quem. Acho que muita gente sabe o que é, mas o tarô, ele é como se fosse um aconselhamento. Então, às vezes a pessoa ela tá perdida, ela chega para mim, ela fala: Raquel, eu não sei se eu. Vou dar um exemplo aqui, eu não sei se eu continuo trabalhando ou se eu abro um negócio. Então, as cartas elas te orientam para que você consiga tomar a melhor decisão. Deixa eu ver, gente, é tanta coisa. Mas assim, dos mais simples, acho que são essas que eu trabalho mais hoje em dia. No acompanhar aí o seu trabalho, você almejou em colocar mais outros serviços que pode estar ajudando as pessoas? E quais seriam esses serviços? E o porquê a gente já sabe, né? Que é estar ajudando as pessoas, estar transformando, porque é difícil chegar alguém no seu consultório, o floral pode ajudar, o mantra pode ajudar. Então, só esse fato de estar desbloqueando, porque você tem algumas histórias também, né? Que a pessoa não falava e a pessoa começou a falar pelos cotovelos, né? Sim, não, tem muita história aqui. Você pode dizer qual tipo de terapia você utilizou para que a pessoa possa ser ajudada? Sim, então respondendo a primeira pergunta, aqui no meu espaço, né, no meu consultório, eu coloquei algumas atividades de yoga. Então, eu chamei uma professora de yoga para fazer, que são alongamentos, né, junto com a meditação, que é muito conhecido. Todo mundo aqui que está ouvindo, eu tenho certeza que sabe. Então, tínhamos aqui antes da pandemia, né, lembrando que a gente está na pandemia, estamos aqui no dia 11 de agosto de 2021, para deixar bem gravadinho. Então, antes da pandemia, a gente tinha os grupos de yoga, a gente tinha as meditações também. Então, esses foram os serviços que eu fui colocando aqui. Até poderia ter colocado mais, mas a pandemia me bloqueou. Mas tudo bem, é tudo na hora certa. E a outra pergunta que você fez sobre algumas mudanças, né? Então, vou dar o exemplo dessa pessoa que ela tinha essa dificuldade de falar o que sentia, de falar o que ela queria, às vezes alguma angústia, colocar a opinião dela. Então, ela chegou aqui falando para mim, Raquel, tô com um bolo na garganta, literalmente, onde eu não consigo falar o que eu estou sentindo e não consigo expor as minhas opiniões. E aí, a gente começou a trabalhar. Então, a gente trabalhou com reiki, a gente trabalhou com os florais, que foi muito legal. Então, o floral estava ali, né? Lembrando que foram 3 meses de tratamento. Gente, terapia não é milagre, tá? Terapia é um processo. Então, não adianta a pessoa vir aqui e falar, ah, Raquel, vou fazer uma sessão de reiki e vou sair daqui curado. Não, não. E por que não? Porque as pessoas têm camadas, têm histórias, têm traumas, têm vivências, têm crenças limitantes. Então a gente precisa limpar isso para que o que ela quer comece a chegar. Então essa minha cliente, ela começou a tomar um floral, ela começou a fazer tudo o que eu pedia para ela, meditava todas as noites, tinha um acompanhamento comigo, e aí passou no segundo mês ela já estava falando tudo que ela queria, ela conseguia se expor com o marido dela, ela conseguia falar com a irmã dela que ela tinha uma trava muito grande, e as coisas começaram a acontecer, e graças a Deus até hoje ela passa comigo, a gente tem uma sessão uma vez por mês, e ela só evolui. Então são grandes transformações com certeza. Não, legal, legal. Mas também eu acho que você está esquecendo de uma coisa que você colocou no seu store, né?
a gente pode dizer, um leque de opções e Uhum. algumas vantagens, né? E Não você, entendi. você promoveu algumas excursões, né? Ah, sim, verdade. E se falar, você contou algumas histórias também que parecia que ia dar errado, aí de repente o sol. Isso aí é muito interessante você contar. É, o nosso podcast está ficando longo. Bacana. Tá, então, antes da pandemia, eu realizava retiros em Santo Tomé das Letras, que também experiência assim total. E nossa, Gui, você tá falando aqui, tem tanta coisa que eu esqueço de falar, meu Deus. Mas enfim, eu também realizo, né, retiros. Eu e outras terapeutas, então a gente se junta e leva a galera. Já foram 4 anos em Santo Tomé das Letras, então a gente passa um final de semana ou um feriado prolongado. E lá dentro eu levo um curso, eu levo um workshop, uma vivência, então é muito legal, assim, para quem quiser pode entrar lá no meu Instagram, seja leve.terapias, que tem fotos, tem os stories lá da viagem. Então também faço essas excursões. E olha só, Gui, falando de empreendedorismo mais uma vez, para os nossos ouvintes. Quando eu estava lá na empresa, eu já tinha saído do buffet, tá? Então eu fiquei mais ou menos uns 4 anos buffet e empresa e fazendo casamento final de semana. Era uma loucura, mas eu amava. E aí depois disso, quando acho que foi uns 2 anos antes de eu sair da empresa, eu comecei a fazer excursão paralela. Não sei se você lembra que eu fiz para Campos do Jordão, fiz para Aparecida do Norte, fiz para Monte Verde. Então, assim, gente, olha que louco isso. Não dê desculpa se você está em busca do seu próprio negócio. Não, não tem como, sabe? Porque às vezes você está dentro da empresa, aquilo está te incomodando, mas você consegue fazer outras coisas. Então, é mais uma coisa minha aqui para vocês. E aí, voltando à questão do retiro, eu faço o retiro também. Espero muito em breve fazer, depois que passar essa loucura da pandemia, porque a galera tá me pedindo muito. Raquel, quando que vai ter retiro? Então, eu falo, calma, gente. Acho que 2022 conseguiremos. E vamos. O que se perguntou, Gui? Até me esqueci. Retoma para mim. Era isso mesmo, porque você colocou todos os serviços aos quais você foi inserindo no seu negócio, e um deles que também tem um impacto muito grande para o pessoal é a questão da excursão. E voltando assim um resumo completo, no seu caso, você tentou abrir um negócio, tentou abrir vários negócios e não sabia ao qual você ia dar total atenção, total tempo, do seu tempo, para se dedicar. Então, essa construção, e até hoje, né, porque sempre você busca mais algumas coisas, esse incômodo constante, é o que a gente traz aqui no Acordo Empreendedor, que é despertar o empreendedor, e essa história é muito, resume bastante isso, né? E você sempre ficou incomodada, e você acreditou no seu negócio, porque depois que você materializou o seu consultório, o seu espaço terapêutico, e uma pergunta que eu quero te falar, porque são muitos serviços, são muitas coisas que você faz, e eu acho que tem mais coisas aí pela frente, né? Bastante projetos aí pela frente. Aí eu queria te perguntar como que você gerencia tudo isso aí, ao mesmo, digamos assim, ao mesmo tempo, porque como a pandemia veio, você deixou de fazer as excursões, que isso não tem até como fazer, mas ficou um pouco restrito, e você tinha, como é que posso falar, consultas no seu espaço também, que foi restrito também devido à pandemia, aí tem as consultas online. Como que você gerencia tudo isso? Porque tem gente, quando inicia um negócio, tem que administrar,
tem que pagar as contas, tem que fazer a manutenção, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Como que você consegue gerenciar tudo isso que você passou para os nossos ouvintes aí? Porque imaginando, nossa, faz isso, faz aquilo, um monte de coisa, e é tranquila, e dá risada, e quer mais. Como que você consegue fazer isso tudo? Ah, eu acho que nem eu sei. Porque literalmente, Gui, eu faço tudo isso e mais um pouco se deixar, né? Mas eu acho que assim, Gui, tudo começa lá atrás, quando eu comecei a me formar em vários cursos sobre empreendedorismo, sobre administração. Então, assim, eu não abri um consultório e comecei a aprender as coisas. Não, eu aprendi as coisas e eu abri o consultório. Então, hoje a minha facilidade é muito maior, porque eu já consigo ter a visão do que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Falando da pandemia, todos os meus atendimentos estão voltados ao online, porque eu consigo fazer isso, e todos os meus clientes optaram também, então é super tranquilo, não tive dificuldade com isso. Mas essa questão de administrar, de dar conta do negócio, igual você falou, né, as coisas mais burocráticas, para mim é fácil, porque eu já tinha aprendido isso. Então eu só coloquei em prática. Então hoje para mim é muito fácil fazer. E por que que eu arrumo tempo ainda para fazer as outras coisas? Porque o meu dia a dia é muito organizado. Então eu organizo as coisas. E no final de semana eu não fico lá assistindo Netflix o dia todo. Mais um ponto. Eu assisto série, tá? Para deixar bem claro, gosto muito, mas eu tenho meu tempo. Então, se eu tô em casa, se eu não vou sair, eu vou estar lendo um livro, eu vou estar assistindo um documentário, eu vou estar escrevendo, eu vou estar criando um projeto. Então, é a minha realidade, né? Então, eu consigo administrar por conta do meu tempo. E lógico que cada pessoa tem uma realidade, tem gente que tem filho, né? Tem gente que precisa trabalhar o dia todo, né? Mas eu acho que quando você está buscando o seu progresso, né? Está buscando o seu sonho, você vai arrumar um tempo. Porque não adianta você se dedicar tanto tempo às pessoas e à empresa dos outros e você não vai se dedicar para a sua, né? Então, isso é um ponto também que a gente precisa ficar bem alerta aqui no Acordo Empreendedor, que eu sempre falo isso. Se você se dedica tanto para o outro, por que não se dedica para si mesmo? Então, um desses pontos que eu consigo hoje Gui, fazer tudo isso e a minha cabeça não para, foi o que eu falei. Primeiro porque eu já sabia tudo isso e outra porque eu administro o meu tempo muito bem. Ah, legal. E assim, Raquel, uma pergunta que eu quero falar para você. Você tem o Seja Leve Terapias, aí você já está construindo outra para vender produtos, né? Que no caso você pode estar falando aí o aromas, né? Sobre os aromas e tal. E como que você consegue também, porque você foi chamada para algumas outras atividades. Você foi convidada também, né? Que você pode falar isso, convidar para alguns outros projetos. E também tem o Acordo Empreendedor, que você faz parte, que é cofundadora. E, meu, é difícil imaginar uma rotina sua, porque eu acho que você tinha que ter trigêmeas ou quadrigêmeas, porque assim, você falou muito bem, porque a organização aí facilita tudo, vai encaixando os horários, mas você poderia falar, além do Acordo Empreendedor, que você faz parte, ao qual a gente está trazendo conteúdo, você também faz parte de alguns outros projetos, né? Você tem quais mais projetos? Tem o Seja Leve, que é o seu negócio, tem o Acordo Empreendedor, que você traz informação e hoje a gente está trazendo a sua história aí, que a gente não consegue bater um período de minutos, né? A gente vai falando e se deixar, a gente traz bastante coisa, né? Vai extraindo bastante coisa.
e quais outros projetos que você faz parte e falar um pouco deles. Tá certo. Então, o Aromas Leves, né, também é um projeto meu que ainda está um bebê, né? Ele é um bebezinho ainda, mas ele também veio de incômodo, né, Gui? Eu acho que essa palavra a gente pode usar muito nos nossos podcasts. Então, ele veio de incômodo por quê? Porque, como eu falei para você, a gente está numa pandemia, eu atendo 100% online hoje, e algumas pessoas, elas ainda necessitam do físico, elas necessitam do toque, do cheiro, de pegar, de sentir. Então, isso veio de incômodos de perceber isso nos meus pacientes. Então, eu falei, eu preciso criar alguma coisa onde as pessoas levam para casa, ou eu mando entregar pelo correio, algo do tipo, ela vem buscar aqui. E aí eu comecei a criar, porque eu também sou formada em aromaterapia, e aí eu comecei a criar sprays. Então eu tenho hoje alguns produtos onde trabalha ansiedade, insônia, autoestima. Então eu estou criando, por isso que ele ainda é um bebê, mas graças a Deus já tive vendas, tá acontecendo. Então esse é um projeto aí que ele é uma junção do Seja Leve. Porém, ele está voltado mais para o produto físico mesmo, porque eu percebi que algumas pessoas ainda necessitam disso. Então, esse é um projeto aí que está nascendo e em breve vocês vão ter mais novidades. E aí eu tenho o projeto aqui do Acordo Empreendedor, e mais uma vez ele veio de um incômodo, onde eu olhava muita gente, conversava com muita gente, e falava, meu, essas pessoas precisam de informação, essas pessoas precisam acordar para a vida, literalmente, né? Acorda empreendedor. E aí foi quando eu tive a ideia de criar o Acordo Empreendedor, convidei o Gui, né? Acho que vocês já sabem, e a gente está aqui nesse projeto desde 2019. Tivemos uma parada em 2020, mas graças a Deus estamos firmes agora. E também, Gui, uma super novidade, eu tenho um programa na rádio. Na verdade, 2 programas. Fui convidada à Rádio Energia Positiva, então ainda está recente, né? Mas acho que meu programa já foi umas 3 semanas para o ar. De segunda-feira, no meu programa, eu falo sobre previsão de signo. Então, a galera aí que gosta de signo, vai lá e me escuta. Então, toda segunda. E de quinta-feira eu tenho uma conversa, né, um bate-papo também com um dos locutores da rádio, onde a gente fala um pouquinho sobre vida, sobre evolução pessoal e também um pouquinho sobre empreendedorismo. Por enquanto são esses, Gui, mas se aparecesse outro, talvez eu aceitaria também. Agora, Raquel, uma pergunta, a gente está finalizando essa entrevista aí. O que que você faria, o que que você falaria para a Raquel lá naquele início, não quando você tinha seus 15 anos, mas quando você transitou para a formação adulta, né, no caso assim, passou de adolescente a adulto. O que que você faria diferente? Qual o conselho que você daria para ela? E o que que você, digamos assim, visualizando esses conselhos que você daria para Raquel antes, como que você se imaginaria hoje? Tá, bem legal essa pergunta. Eu acho que eu diria para ela, acho que o primeiro ponto, não desista do seu sonho, continue, né? Por mais que eu fiz isso de alguma forma, mas como eu falei, né? Em alguns momentos da minha vida eu criei algumas dúvidas por conta das pessoas. Então, acho que o primeiro conselho seria isso, não desista. Eu falaria também para ela, não deixe de buscar informação, vai ler livro, vai estudar, vai buscar, sabe? Vai fazer network, porque é isso que vai te crescer. Eu acho que é isso, Gui. Acho que eu falaria essas duas coisas. Atrás de informação, que eu falo para qualquer pessoa hoje, né? Não pare de estudar. E não necessariamente isso quer dizer que você precise fazer uma faculdade. E eu quero muito fazer um podcast sobre isso aqui para vocês, eu e o Gui. E não desista. Não se importe com o que o outro está falando e continue na sua direção, que com certeza vai dar certo.
Para finalizar aqui o podcast, agradecendo aí a audiência, a paciência de todos. Eu acompanhei muita coisa e eu já vi coisas também que eu não sabia, né? Então é muito legal isso daí, porque a gente vai, digamos assim, aprofundando e descobrindo e aprendendo. E para finalizar, o que que você já deu os conselhos e tudo, e o que que você, para fechar com chave de ouro, poderia estar trazendo para os nossos ouvintes, além do que você falou, que é não desistir, não procurar informação, o que que a Raquel hoje mais amadurecida e querendo mais projetos, querendo mais coisas, como que você consegue ter tanto desprendimento, tanta vontade e o meu olhar para o que você faz hoje é porque você conseguiu encontrar algo que você não percebe o tempo, não percebe, não é questão financeira, é ajudar as pessoas, mas assim, é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você ama. Como na construção e nessa história que a gente passou, que a gente ouviu, né? Que a gente tá aí para quem quiser assistir no nosso podcast que vai para uma quarta, mas não vou falar que quarta-feira que é, né? Acho que vou fazer alguns nuggetzinhos disso aí, mas como que você pode trazer para as pessoas para elas conseguirem assimilar, conseguirem identificar algo que elas gostem e fazer disso um negócio, porque você fez isso um negócio na sua vida. Você, através de um reiki, você viu que poderia transformar e já foi para um leque de informações, já um leque de um flow de serviços. Qual que é o segredo? Certo. Bom, eu acho que, mais uma vez, né, talvez eu esteja sendo repetitiva aqui, mas eu acho que todas as vezes que vocês estiverem com incômodo dentro de vocês, em busca do seu próprio negócio, do seu projeto, é porque você pode fazer aquilo. Nada chega na nossa vida se a gente não consegue dar conta, tá? E aí a gente pode até falar algumas frases aí mais antigas, né? Que as pessoas falam assim, eu não concordo, tá? Mas é minha opinião, que as pessoas falam assim, Deus não te dá uma cruz que você não pode carregar, tá? Isso daí é uma frase assim para mim que não faz sentido, mas dentro do contexto, Deus não te mostra algo que você não possa ter, né? Então é isso que eu levo para mim. Então olhar para esse incômodo e tentar enxergar para onde você vai, como que você tem que fazer. Lembrar que tudo é um passo a passo. Não dá para você pular etapas. É legal você ter seu sonho, é legal você ter um pouco de ganância, de ir para cima e falar, não, eu vou fazer acontecer, mas não pule etapas, porque se você pular etapas, você vai ter que voltar tudo de novo. E aí vai ser doloroso. E dentro da minha história, Gui, o que eu vejo? Desde lá dos meus 12 anos que eu comecei a vender brinco, eu já tinha essa curiosidade por isso. Então, assim, eu até não contei isso aqui, mas eu comprava as revistas sobre negócios. Eu era muito nova e eu comprava, eu ficava lendo aquelas histórias e eu ficava admirada e falava, gente, eu quero isso aqui para minha vida. É isso que eu quero, né? Mas isso assim, a minha vivência, a minha história. Mas às vezes você tá aí hoje escutando a gente, e se você está escutando o podcast é porque você está buscando isso, é porque realmente alguma coisa despertou em você, alguma coisa fez sentido. Então não pule etapas, vai fazendo as coisas aos pouquinhos, vai buscando informação, vai aprendendo e não desista. E tem uma coisa que eu falo para os meus sobrinhos, muitas vezes, assim, quando a gente está conversando, que eu falo assim para eles: vocês podem tudo, mas tudo depende de onde você vai colocar a sua energia. Então, impossível para mim nunca existiu, Gui. Eu acho que isso é uma das minhas características aqui.
Nunca foi impossível para mim realizar as coisas. E até hoje, tem coisa que eu já vivi assim que eu falo, caramba, olha o que eu vivi, né? Coisas pessoais. Então, nada é impossível. Você apenas tem que colocar energia para que aconteça. E dá para falar muita coisa, né? Mas eu acho que o mais importante é isso, acreditar no seu sonho, não pular as etapas, fazer as coisas direitinho e parar um pouquinho de escutar as críticas aí que não vão te agregar em nada, porque as pessoas que te julgam, que falam que você está sonhando demais, é porque elas não têm nem noção do que pode acontecer. Não, legal. A gente no Acorda Empreendedor, a gente trouxe esses temas, né? Segunda-feira, a gente falou sobre parar de dar desculpa, a gente já falou sobre procrastinação, a gente falou sobre como não desistir dos seus sonhos, e a gente teve esse podcast para só reforçar tudo isso que a gente traz de informação. A gente, a gente trouxe bastante assuntos que ao longo desse podcast de hoje, a gente viu que a Raquel passou por tudo isso daí. Influência de pessoas, teve influência de governo, influência de um monte de coisa, teve pandemia, tem N fatores que pode te atrapalhar no seu negócio, na sua caminhada, na sua construção do seu negócio. Então, a gente hoje trouxe uma história verídica. Se ela conseguiu, você também pode. Eu também estou na minha construção, estou na minha caminhada no meu negócio. Então, digo a vocês que eu não vou desistir, porque pessoas como a Raquel, que vem nos inspirar, vem nos trazer aí um monte de informação e vocês estão conhecendo bastante um pouco dela e vocês podem acompanhar mais ainda no Seja Leve.terapias, pode estar acompanhando que ela traz muita informação, fala também sobre amor próprio. Então, assim, a gente não sabe o nosso potencial, a gente só pode descobrir se a gente se abrir para isso. É como se a gente zerasse tudo que vem à nossa mente que nos atrapalhe e a gente correr atrás dos nossos sonhos e objetivos. Então, a gente trouxe essa história aí de inspiração, né, para que vocês possam escutar todos os detalhes, vocês vão ver que bate com todos os conteúdos que a gente traz, e você pode acompanhar a gente no Acorda.empreendedor, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a gente posta e publica esse conteúdo também no YouTube, para que vocês possam estar assistindo, ouvindo, porque esse podcast geralmente, a nossa ideia era fazer só podcast, mas com esse incômodo, né, que a gente já tem Instagram, a gente usa as mídias sociais a maior parte, e outra, desde segunda-feira passada, a gente começou a usar até o TikTok. Então, quer dizer, ser empreendedor, empreender e construir é uma constante mudança e é um bastante incômodo que a gente tem de sempre estar buscando algo a mais. Então, a gente agradece aí a audiência e a paciência. Eu deixo um recado para vocês, que é o que a Raquel falou, que é não desistir. Só o fato de você estar aberto a buscar já faz com que você, em questão de tempo, você consiga. É isso aí, gente. Quero agradecer também o pessoal que escutou, agradecer o Gui que fez essa entrevista e foi muito legal. E tem uma coisinha que eu não contei, que eu deixei para o final mesmo, é a cereja do bolo. Eu estou escrevendo um livro, então mais para frente aí vocês vão ter algumas novidades. E eu acho que esse livro também, como sempre, a minha missão aqui é ajudar as pessoas, vai ajudar vocês também, tá bom? Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até o próximo episódio e fiquem ligados que outras pessoas também serão entrevistadas
São outras histórias, outras caminhadas, outras construções, percalços. Então, fiquem atentos, porque, igual eu falei, se alguém conseguiu, você também pode conseguir, e nada é impossível. Então, tchau, tchau e até a próxima.